Operação Prato, o maior caso UFO do Brasil. Luzes misteriosas no céu. Movimentos impossíveis de explicar. Moradores aterrorizados, fugindo de algo que não conseguiam compreender. O ano era 1977, e uma onda de aparições assustadoras tomou conta do norte do Brasil. Algo estava acontecendo na Amazônia. E o governo brasileiro decidiu intervir. A Operação Prato foi uma missão secreta da Força Aérea Brasileira, e os militares envolvidos registraram algo inacreditável. O que eles descobriram? O que estavam tentando esconder? O caso foi abafado por anos, mas documentos revelados recentemente trouxeram novas pistas sobre um dos eventos ufológicos mais impressionantes do mundo. Operação Prato, o que o governo brasileiro escondeu. Sejam todos bem-vindos ao canal, tudo e muito mais. Se inscreva, comente, compartilhe e não se esqueça de deixar aquele like para nos motivar a criar mais vídeos como este. O início do mistério. Tudo começou na pequena ilha de Colares, no estado do Pará. Uma comunidade pacata, acostumada à vida simples da pesca, mas que, de repente, se viu no meio de algo aterrorizante. O fenômeno, que ficou conhecido como chupa-chupa, começou a se espalhar. Os moradores relataram luzes brilhantes que surgiam do nada e se aproximavam rapidamente. Em muitos casos, essas luzes pareciam disparar raios que causavam queimaduras, perfurações na pele e sintomas como fraqueza extrema. Médicos locais ficaram intrigados. As vítimas apresentavam sinais semelhantes à exposição à radiação. O medo tomou conta da cidade. Algumas pessoas se recusavam a sair de casa à noite. Outras fugiram para regiões vizinhas. Mas as aparições não pararam. Foi quando a Força Aérea Brasileira decidiu agir. A Força Aérea entra em ação. Diante do pânico generalizado, a Força Aérea Brasileira organizou uma missão sigilosa para investigar os eventos. Nascia assim a Operação Prato. O homem à frente dessa missão era o capitão Wirangê Holanda, um militar experiente, mas que jamais havia lidado com algo semelhante. A equipe passou meses monitorando os céus da região. Eles usavam binóculos, câmeras fotográficas e equipamentos para medir qualquer tipo de radiação ou interferência. E o que eles encontraram foi ainda mais assustador do que se imaginava. A Operação Prato reuniu mais de 500 fotografias e diversas filmagens de objetos voadores não identificados. Em alguns casos, os próprios militares foram seguidos e observados por essas luzes misteriosas. O que eles estavam testemunhando? O que essas luzes queriam? O relato chocante dos militares. O capitão Holanda, anos depois, revelou em uma entrevista bombástica que ele e sua equipe viram, com os próprios olhos, objetos metálicos se movendo de maneira impossível de ser explicada. Ele relatou que essas naves pareciam estar coletando algo da região, talvez energia, talvez informações. Os documentos da FAB revelam que os militares ficaram assustados com a precisão e inteligência dos objetos. Em um dos casos, um OVNI teria descido próximo ao rio Amazonas e mergulhado na água, desaparecendo completamente. Havia algo ali. Algo que não poderia ser explicado por fenômenos naturais ou tecnologia terrestre convencional. O sigilo e os documentos secretos. Apesar da quantidade de provas coletadas, a Operação Prato foi misteriosamente encerrada. Os documentos foram arquivados e o assunto foi tratado como confidencial. Durante décadas, o governo brasileiro se recusou a comentar o caso. Apenas em 2004, após pressão de ufólogos e pesquisadores, alguns documentos começaram a ser liberados ao público. No entanto, muitos acreditam que o grosso do material, incluindo gravações em vídeo e dados mais detalhados, ainda permanece oculto. O que a FAB realmente descobriu? Por que os militares se recusam a falar abertamente sobre o caso? Regional. Foram fotografados vários objetos. Nós detectamos pelo menos 9 formas de objetos. Sondas, naves, forma de disco voador. E uma, a maior de todas que a gente viu, tinha uma forma de uma bola de futebol, aquela bola de futebol americana. Era um objeto muito grande, com luzes, com janelas todo o entorno. E uma hora ficou próximo de nós, a cerca de 70 metros, tá? Tinha uma altura de mais ou menos, um comprimento de mais ou menos 100 metros,
muito grande, com uma luminosidade muito forte, parecia um sol, que depois apagou e subiu. Foram feitos 4 filmes e umas 400 ou 500 fotos. Esse material ficou de posse da Força Aérea, os filmes e as fotografias ficou de posse da Força Aérea, foram encaminhados ao comando da Força Aérea em Brasília e devem estar guardados no Estado-Maior ou no Serviço de Inteligência da Força Aérea. A Força Aérea trata o assunto OVNI com seriedade. Teorias e o que aconteceu depois. Com o passar dos anos, surgiram diversas teorias sobre a Operação Prato. Alguns acreditam que a FAB estava encobrindo um contato real com seres extraterrestres. Outros sugerem que o fenômeno poderia estar ligado a testes secretos de tecnologia avançada. Infelizmente, o capitão Irangê Holanda nunca teve tempo de revelar tudo o que sabia. Pouco tempo depois de dar sua entrevista reveladora, ele foi encontrado morto em casa. Oficialmente, foi considerado suicídio, mas muitos acreditam que ele sabia mais do que podia contar. O mistério continua. O que realmente aconteceu na Amazônia? E será que o governo ainda esconde segredos sobre a Operação Prato? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal e ative as notificações para mais histórias surpreendentes. Até a próxima!